Não é lucro, e sim prejuízo as inovações com misturas, minando a nossa identidade, dando ênfase à quantidade do que à qualidade. A Bíblia diz: estreita é a porta e o caminho que leva à vida eterna. Mateus 7:14. E Jesus reitera a estas pessoas que ficam nessas misturas de inovações, misturas do mundanismo, mistura do mundo gospel, mistura da identidade cristã. Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. João 3:7. O povo de Deus deve separar-se do mal. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Acompanha conosco até o final dessa videoaula o estudo da lição 7. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sino para receber semanalmente as nossas videoaulas. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática, dinâmica e objetiva em 10 minutos. Assim, você continuará os seus estudos com pesquisas e outros subsídios. Estamos na lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Com essa temática dinâmica, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Comentarista, pastor Eurico Bergstein. O texto áureo nos diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Uma orientação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6 e verso 17. A verdade a ser colocada em prática nos diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes, mina a nossa identidade, é um dogma pentecostal e extingue a santidade. Não nos separa do mundo e gera misturas, mas que nós possamos fazer a diferença e, como povo de Deus, separar-nos do mal. A leitura diária semanal nos dá subsídios dentro desse contexto, onde nos diz a separação, ordem divina. Josué 23, 1 ao 13, o trágico resultado da mistura. Oséias 7, 8 ao 16. Uma vida separada, santa, glorifica a Deus e é abençoada, conforme Deuteronômio 28, 1 ao 13, as bênçãos lançadas sobre o povo de Deus no Monte Gerizim, bem como o ambiente numa igreja despertada, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos 2, 41 ao 47. E o despertamento renova, Isaías 52, 1 ao 11. E por fim, o tempo de despertamento, Romanos 13, 11 ao 14. A leitura bíblica em classe que fundamenta a lição está em Esdras 2, 59 ao 62, capítulo 4, versos 2 e 3 e capítulo 6, versos 2 e 4. É um contexto onde é feito um filtro, a separação daqueles judeus originais, daqueles judeus que eram mistos, onde só poderia entrar, retornar aqueles judeus que fossem natural. Vejamos, verso 3 de Esdras 4, nos diz, onde Zorobabel e Jesua evita a mistura. E ele diz, porém, Zorobabel e Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos a casa do Senhor nosso Deus, mas nós
a sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. No entanto, o objetivo desta lição é o relacionamento harmonioso que Deus exige, a separação do pecado e do mundanismo. Também, Deus não aceita mistura do povo dele com o mundo. E Deus exige uma plena santidade. E por fim, o resultado dessa obediência, dessa vivência em santidade, traz bênçãos para o povo de Deus. A introdução. Os filhos de Judá tiveram que tomar uma séria decisão para não serem absorvidos pela cultura, pelos costumes, pelos modismos dos povos que ocupava em suas redondezas. Essa tal medida, se não fosse tomada, poderia comprometer a genealogia daqueles presentes. Como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade cristã, a nossa identidade pentecostal, os nossos dogmas, os nossos princípios, os nossos usos e costumes e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a comunhão com o nosso Salvador. E nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces de uma nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro da Babilônia. Primeiro tópico, somente os judeus retornariam a Judá. E aqui Deus exige que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Em Esdras 2, 52 a 62, os judeus mestiços, nascidos de casamento mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte desse grupo de judeus que retornariam a Judá. E aqui Deus, ele requer a santidade, a separação, pois não tem como haver comunhão das luzes com as trevas. Não tem como aqueles que são separados pelo Senhor participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É anátema. E nós vimos que a história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido. E a Bíblia diz: estreita e apertada é a porta que nos leva à vida eterna. Mateus 7 e 14. E isto não é lucro, é grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada, alguém querer a mistura de gente, a mistura dos filhos, as inovações, a perda da palavra no lar, o altar da oração, a leitura da Bíblia, da doutrina da palavra de Deus, a mistura, as facilidades, dando ênfase à quantidade, ao número de pessoas, em suas superficialidade, na intimidade para com Deus, do que a qualidade do Evangelho em si, que é poder de Deus. É grave prejuízo quando acontecem estas misturas, quando não é reconhecido o valor da qualidade do Evangelho de Cristo, o preço que foi pago pela nossa salvação. A estes que estão indecisos, em misturas, se corrompendo, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3 e 7, conforme ele disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, são boas as suas intenções, mas você não foi gerado, você não foi nascido de novo, gerado pela água, pela palavra. Tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Vimos na lição anterior, a lição 4, que os samaritanos eram uma mistura de gente
na sua maioria de origem pagã. Eles ofereceram ajuda aos judeus, quiseram infiltrar na obra para tirar a informação, para tirar a comunhão do povo. E eles foram barrados por Zorobabel, Jesua. E essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que devemos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. 1 Timóteo 6, 3 ao 5. Devemos afastar daqueles que têm uma vida irregular, pois é julgo desigual. 2 Pedro 3 e 17. Devemos afastar daqueles que causam divisões. Romanos 16, 17 e 18. 2 Pedro 2, 10 e 13. Assim, os samaritanos procuraram apresentar-se como judeus, disfarçando como os judeus. Mas quando fora percebido o disfarce, eles foram expulsos. Assim tornaram inimigos, odiosos do povo de Deus. Mas conforme o tópico 3, Deus exige do seu povo santidade, separação, uma vida consagrada, separada, diferente na face da terra, como luz e sal no meio dessa geração corrompida. E aqui nesse contexto, retornando do cativeiro de Israel, Deus pediu a separação do mal, conforme 2 Coríntios 6 e 17, 7 e 1. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué 3 e 5. O anjo do Senhor visitará o acampamento israelita. No entanto, havia a família de Acã, que pecou pela concupiscência dos olhos e trouxe para si o que não era digno daquele arraial, os despojos que não era permitido. E Israel foi derrotado devido a esse pecado, esse anátema, por uma pequena cidade de Ai. E quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos amanhã. Josué 7, 11 e 13. Anátema há no meio de Israel diante de vós, inimigos. Não podeis suster-vos. Com anátema, com pecado, vocês não vão poder vencer. Não vai ter milagre, não vai ter cura, não vai ter prosperidade, não vai ter vitória. Santifique para expurgar o anátema, o pecado, até que tireis do meio de vós. E conforme Josué 7,3, o pecado foi descoberto, foi desarraigado. E então Josué disse: levanta, sobe a Ai, olha que te tem dado na tua mão o rei de Ai, e o povo e a cidade da sua terra. Concluindo com o tópico 4, devemos manter uma vida separada do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter essa linha de separação do mal e tiveram seus resultados desastrosos. Mas quem foi fiel ao Senhor, obedecendo a sua palavra, se consagrando, se santificando, se separando do mal, a prosperidade foi sobre aquela família, tribo e nação. Devemos viver conforme a vontade da palavra do Senhor. Como nos diz 1 Pedro 4 e 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E as bênçãos de Deus acompanharão os que vivem na sua vontade. Deus garante, aleluia, guarda isso. Deus garante aos que assim vivem em plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido.
O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. E eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. 2 Timóteo 2, 19 e 21. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta videoaula. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Ative o sino aqui em cima para receber semanalmente as nossas videoaulas e outros projetos. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, ministério, classe EBD, na paz do Senhor. O meu muito obrigado. Deus os abençoe.